segurança pública dos estados. Mas 60 mil homicídios em 2016 revelam que precisamos agir mais e que o governo federal não pode ignorar esse problema. Então nós temos que tentar ajudar os estados nessa tarefa. A União Federal, quando age contra a criminalidade violenta, vinha tendo essa atuação mais reativa. Uma crise de segurança, manda lá a Força Nacional, como foi o caso do Ceará. Aqui é uma ideia que nós tomemos a frente desse processo. Então, o que nós fizemos? Como projeto piloto, escolhemos 5 cidades com graves problemas de violência urbana, normalmente ilustrada por elevados índices de assassinatos. Levamos em consideração também outros fatores, como a própria questão da saúde fiscal desses locais escolhidos. E nós estamos montando basicamente o quê? Uma força-tarefa, uma atuação integrada entre as forças policiais federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional, tanto a Polícia Ostensiva como a Polícia Judiciária, juntamente com as polícias estaduais dessas 5 cidades, dos estados das 5 cidades, como as guardas municipais. Uma atuação focalizada nas cidades com maiores problemas de violência e dentro das cidades nos bairros mais violentos. Né? Polícia ostensiva e polícia judiciária, porque nós não queremos que o criminoso mude de bairro ou de cidade, nós queremos que o criminoso mude para a cadeia. Num segundo momento, dentro desse mesmo plano, nós vamos focalizar ações de política social ou urbanística, que já existem, seja na União, seja nos estados e municípios, com o problema da violência. Então, por exemplo, existem várias políticas de reurbanização, de reconstrução de locais urbanos degradados, que pode ser um fator que influencie a prática de crimes naquela localidade. Por exemplo, falta de adequada iluminação pública. Pois bem, os governos já têm políticas de iluminação pública ou restauração de ambientes urbanos degradados. O que tem que ser feito é focalizar essas políticas naquelas áreas de maior incidência de violência. Né? Políticas de saúde, políticas de educação. Então, a ideia desse projeto Em Frente Brasil é exatamente uma ação concertada, não só de segurança, mas também de outra natureza, nesses municípios, para uma medida para reduzir a criminalidade. O projeto começou agora, a parte ostensiva dele, em início de setembro. É cedo ainda para fazer diagnósticos, né, de resultados, mas, por exemplo, uma das cidades escolhidas é Ananindeua, uma cidade da região metropolitana de Belém. Né? Ananindeua é uma cidade que praticamente convivia diariamente com prática de assassinatos. Às vezes, assassinatos que ultrapassavam a casa de uma dezena por dia. É uma das cidades mais violentas do país. Estive lá visitando o projeto na segunda-feira e, para minha felicidade, né, pude perceber que ainda num curto período a ação está sendo transformadora. Eles estavam... Estranho falar isso, né? Mas desde o dia 15 de setembro não ocorria nenhum assassinato em Ananindeua. Né? Se vê o ponto que o descalabro da violência chegou, né? De comemorar que desde 15 de setembro não tinha assassinatos na cidade, como se fossem aquelas placas, né? Não temos acidente de serviço há tanto tempo. Mas o descalabro da situação de segurança pública leva a situações desse extremo. E uma comunidade dessa, dominada pela violência, pelo crime, evidentemente as condições de desenvolvimento, né, e o bem-estar das pessoas é severamente impactada. Banco Nacional de Perfis Genéticos, essa é outra iniciativa estratégica do Ministério da Justiça, buscando aqui melhor taxas de resolução de crimes. Um dos fatores que mais contribui para esse descalabro criminal é a impunidade. Né? Isso é até intuitivo. Né? Já se falava lá de um famoso jurista, penalista italiano, Cesare Beccaria, que ele dizia, olha, não é tanto o rigor da punição, mas sim a certeza da punição que coíbe o crime.
esse quadro de corrupção, esse quadro de criminalidade violenta, de criminalidade organizada, em boa parte vinculado ao problema da impunidade. Claro que existem outros fatores, mas é ilustrativo o fato de que o crime cresceu no Brasil nos últimos, sei lá, 20 anos, mesmo durante períodos de prosperidade econômica. Mesmo quando a economia crescia bem, durante a década de 2000, pelo boom das commodities ou outros fatores, a criminalidade cresceu. Ou seja, não existe uma correlação tão clara em aumento do PIB e diminuição da violência. Claro que pode ajudar, claro que ajuda, ter mais emprego, ter mais renda. Isso certamente são fatores que não devem ser negligenciados. Mas isso só não basta. E um dos grandes problemas é o problema da impunidade. O Banco Nacional de Perfis Genéticos foi criado no Brasil por uma lei de 2012 e significa basicamente que, como nós vemos naqueles filmes norte-americanos, uma moderna impressão digital. Se colhe material, vestígio de material biológico no local do crime, se extrai o perfil genético, se insere num banco de dados e cruza esses dados com os dados que já existem ali, sejam de vestígios colhidos em outros locais, sejam de coleta realizada na população prisional condenados por crimes violentos. A lei foi publicada em 2012 e basicamente ela ficou no papel desde então. Muito pouco foi feito para executar essa lei, por conta até de resistência do próprio Poder Executivo Federal, que tinha uma série de ressalvas em relação à lei. Não é uma invenção tupiniquim. Tá? Os Estados Unidos têm um banco de dados de cerca de 12 milhões de perfis genéticos, Reino Unido tem de cerca de 6 milhões e constitui um meio extremamente eficaz para a resolução desses crimes. O que nós nos propusemos desde que assumimos o governo é cumprir a lei. Nós também, no projeto anticrime, estamos tentando ampliar o rol de pessoas sujeitas a essa coleta obrigatória. Não só criminosos violentos, mas todos os criminosos intencionais. Mas ainda assim, nós queremos, pelo menos, cumprir a lei já existente. Chegar em 2022 com a coleta completa das pessoas já contempladas por essa lei. Né? Ali eu errei, 17.500 nos Estados Unidos, perdão. Quem fez o painel aqui quis me desmentir aqui. Pode ser que ele esteja errado. Casos específicos. Curitiba teve um assassinato brutal em 2008 de uma criança de 9 anos de idade. O corpo dela foi encontrado numa mala na rodoviária. Isso paralisou a cidade, paralisou, forma de dizer, né? Mas galvanizou a atenção da cidade e o luto por 2 semanas, 1 mês. Esse crime brutal foi cometido em 2008 e permaneceu 11 anos sem solução. Faz 1 mês, o perfil genético do material encontrado junto ao cadáver encontrou correspondência com o perfil genético de um preso em São Paulo, que teve o perfil genético colhido pelas autoridades do Estado de São Paulo, com base na política do governo federal de incentivar e financiar essas coletas. É um assassinato de 11 anos, sem solução, solucionado. Isso gerou também uma grande comoção. E nós conseguimos, com isso também, paulatinamente, identificar uma série de outros crimes. Né? Por que nós não ouvimos no Brasil tantas histórias sobre criminosos seriais? Salvo engano, a gente ouve lá alguma história de um criminoso serial, mas isso não é muito comum. Porque nossas investigações criminais são péssimas. Muitas vezes nós não conseguimos nem identificar o responsável por um crime específico, quanto mais criminosos seriais responsáveis por vários crimes. Mas, por exemplo, o banco de DNA tem esse potencial de resolver esse problema. Recentemente, um estuprador em série foi identificado em Goiás, né? Com base no Banco Nacional de Perfis Genéticos, foi constatado que ele é responsável por 22 estupros só no estado de Goiás. Né? E o número provavelmente muito maior ali colocado, como mais de 50, considerando todo o país. Estatísticas criminais. Né? Eu sou muito, olha, as políticas públicas de segurança têm que ser baseadas em evidências. Concordo,
totalmente. Mas muitas vezes nos faltam melhores dados estatísticos. Desde março de 2013, nós temos agora estatísticas criminais de âmbito nacional. Antes nós não tínhamos. Nós confiávamos em dados colacionados por organizações não governamentais, que até faziam um bom trabalho. Não há nenhuma crítica aqui. Mas era algo desanimador, nós não temos estatísticas oficiais. Precisamos tê-las. Tá? Através desse Sinesp, e existe um link ali que pode ser consultado dentro do Ministério da Justiça, nós podemos constatar os dados oficiais. E o que esses dados oficiais têm revelado é que desde o início do ano tem havido uma queda significativa dos indicadores dos principais crimes. Tá? Nós temos dados atualizados no nosso banco oficial até maio. Os bancos, as ONGs, vêm até um pouco mais recentemente, até agosto, pelo menos, até julho, pelo menos. Mas tanto os oficiais como os não oficiais têm apontado essa expressiva queda de indicadores criminais. Então vejam ali, por exemplo, que entre janeiro e maio de 2019, nós tivemos menos 21% de homicídios em relação ao mesmo período do ano anterior. Em vez de 20 mil homicídios, tivemos 16 mil. Roubo de veículo, tivemos também uma queda de 26%. Roubo de carga, de 24%. Roubo seguido de morte, menos 23%. Eu, sinceramente, não me lembro de outro período histórico com quedas tão significativas. Alguns críticos dizem, mas os crimes já vinham caindo ano passado. Sim, de fato, ano passado houve um registro de uma redução percentual de 10% de crimes de assassinatos. Mas aqui nós estamos falando de quedas de 20%. E sobre uma base já menor do ano anterior. Esses números resultam dos esforços mais incisivos dos governos estaduais em prol da segurança pública. Esse foi um tema central nas eleições do ano passado e é natural que haja esse tipo de atuação mais incisiva dos governos estaduais, mas eu não tenho a menor dúvida de que a atuação mais presente do governo federal, principalmente contra essas organizações criminosas, principalmente batendo recordes de apreensões de drogas. Aqui eu não coloquei, mas batendo recordes também de sequestro e confisco de bens vinculados a organizações criminosas. Com essa atuação agora com essa atuação reativa da Força Nacional, da Força de Intervenção Penitenciária. E agora com o Em Frente Brasil, que esses indicadores vão prosseguir, ou melhor, têm decaído em parte, e talvez em grande parte, também pela atuação mais incisiva do governo federal. O grande desafio é fazer que essa queda seja permanente, porque, afinal de contas, apesar da queda, os números remanescentes ainda são muito elevados. O último dado que eu vi, que são de organizações não governamentais, esses são os dados oficiais, nós temos um delay de 3 meses, mas que até julho apontava que 7.109 pessoas a menos assassinadas no Brasil em relação ao mesmo período do ano passado. O que é um número muito positivo. Embora o número remanescente ainda seja muito ruim. Aqui são algumas propostas que nós queremos contar com apoio de investimentos privados. São projetos em gestação, parcerias público-privadas no âmbito do sistema carcerário, seja para construção, reforma de presídios, ou seja até mesmo operação de unidades. E aqui me permito dizer, a minha visão sobre isso é extremamente pragmática. Tá? Eu acho que nós temos que considerar o que funciona e o que não funciona. O setor público pode construir e administrar presídios e pode funcionar. O setor privado, dependendo do modelo, também pode funcionar bem. A grande dificuldade é encontrar o modelo adequado para
a resolução disso. Passa necessariamente, e isso é o modelo que o Ministério da Justiça tem construído, que apesar do controle das unidades pelo setor privado ser possível, alguma presença do Estado ainda é reclamado. Nós precisamos ter agentes penitenciários treinados para que possam lá exercer um poder de polícia, ainda que...